Como ganhar dinheiro na internet de verdade. Esse vídeo aqui é o mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube. Se você é iniciante e quer ganhar de forma séria e honesta, eu vou te mostrar o que fazer para ganhar dinheiro na internet, como trabalhar em casa, como começar hoje mesmo e uma super dica para os seus resultados darem certos e diminuir as chances de dar errado para você ganhar dinheiro online. E aí, me chamo Pedro Henrique e eu já vou agilizar aqui o processo. Esse aqui é o conteúdo que eu vou te passar e depois desse vídeo você vai saber tudo o que precisa para ter resultados na internet. Da minha parte, eu vou te mostrar tudo. Daí o resto é com você para ter resultados na internet. Tu precisa colocar a mão na massa, mas como eu disse, eu vou te mostrar o caminho para você seguir. E falando qual o caminho para você seguir, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber uma notificação, já que eu estou postando vídeos pra caramba. Posto 2 vídeos por semana falando sobre home office, renda extra, afiliado, trabalhar em casa, ganhar dinheiro. Então, se você se interessa, já se inscreve aqui no canal. Mas aqui, como vender sem ter um produto? O mundo digital ele está cada vez mais amplo. O mundo digital está cada vez mais acessível para as pessoas. Depois desse fato que aconteceu no mundo todo, várias pessoas começaram a consumir mais ainda as coisas na internet, a fazer curso online, a trabalhar em casa, coisas pra caramba. Então, através do marketing de afiliados, você pode ganhar dinheiro, você pode vender alguma coisa, você pode trabalhar na sua casa. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou entrar aqui na Hotmart. Aqui na Hotmart tem curso pra caramba. Curso de tudo mesmo. Tudo que você imaginar tem curso aqui dentro da Hotmart. Deixa eu só mostrar aqui para você. Ó, aqui, ó, curso para manicure completo. Se você conhece alguma pessoa que queira aprender como fazer unha, você pode estar divulgando isso aqui. Calma aí que eu vou te mostrar a estratégia para você divulgar para as pessoas certas. Você não vai divulgar um curso desse para uma criança. Você não vai divulgar um curso desse para uma pessoa de 14 anos. Então eu vou te mostrar tintim por tintim como você faz para você divulgar para as pessoas certas. Aqui, ó, tem de unha também, marmita congelada, aqui de receitas, aqui, ó, mentoria, a mulher em forma. Então tem coisas pra caramba. Se você vir aqui, ó, mais quentes e clicar em mostrar os mais quentes, aqui ele vai mostrar quais são os produtos que estão com a temperatura maior, que as pessoas estão comprando mais, as pessoas gostam mais desses produtos que estão com a temperatura maior. Então aqui, ó, curso de desenho, receitas de novo, aqui, ó, de tarô, deixa eu só ver mais aqui, Bitcoin, deixa eu só ver mais aqui, ó, Fórmula Negócio Online. Esse curso aqui é o curso que eu fiz, é muito bom, curso bom pra caramba. Eu vou deixar até ele aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então tem curso de tudo, curso pra caramba, que você pode trabalhar aí na sua casa, você pode estar ganhando dinheiro, mas eu vou te mostrar a estratégia que você consegue fazer e ganhar dinheiro todos os dias, trabalhando aí na sua casa, utilizando seu celular, utilizando seu computador. Como eu disse para você, você não precisa ter um produto para vender. Aqui, através do mercado de afiliado, você pode estar pegando o produto das pessoas que criaram um curso, que criaram um e-book, que criaram um material e colocaram dentro da Hotmart. Então, cada produto ele vai estar uma comissão diferente. Um exemplo, se tem um produto de R$100, o produtor pode estar vendendo esse produto por R$100 e te passar uma comissão de 40, 50, até R$60. Tem comissão que dá até mais do que isso. Mas você não precisa ter o produto em si. Você pode se afiliar a esses produtos e todo produto que você se afiliar, você vai receber um link, um código específico. E através desse código, através da divulgação desse código, todas as vezes que as pessoas clicarem, entrarem na página de vendas e comprarem o produto, você ganha uma comissão. Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalho no nicho de educação, trabalho no nicho de emagrecimento, no nicho de educação física também, no nicho de artes visuais, home office, renda extra, ganhar dinheiro. Então eu trabalho em todos esses nichos. Então eu tenho várias formas de ganhar dinheiro. Eu posso estar atuando em várias formas, mas uma dica que eu dou para você, escolha um nicho que você sabe, escolha uma coisa que você já gosta de fazer. Se você é pintor, então você vai entrar no nicho de pintura. Se você é professor, você vai entrar no nicho de educação, de português, de matemática. Eu sou formado em educação física, já tem vídeos aqui pra caramba mostrando como eu ganho dinheiro com o nicho de educação física. Então, eu usei isso, o conhecimento que eu tenho sobre educação física para ganhar com produtos de educação física. O nicho que você vai atuar não importa tanto. Você sabendo falar sobre o produto, você gostando daquilo ali, fica um pouco mais fácil. Mas se você quer ir para qualquer outro nicho, não tem problema, porque tem estratégias que você consegue escalar, você consegue fazer as suas vendas e você consegue ganhar dinheiro de verdade. Eu digo isso porque eu ganho dinheiro na internet, eu trabalho em casa. Em uma plataforma eu já consegui faturar mais de R$20 mil. Então eu sou um exemplo, eu sou uma prova viva de que
Isso dá dinheiro. Você consegue ganhar dinheiro em casa. Você consegue trabalhar aí na sua casa. Dá dinheiro de verdade trabalhar na internet. Mas para dar certo, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. Você precisa fazer a coisa certa. Você precisa fazer até dar certo. Não tentar uma vez e desistir. A persistência, ela leva à perfeição. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, quanto mais tempo você gasta no seu negócio, mais você vai aprender, mais você vai estar apto, mais preparado para conseguir ganhar dinheiro online, mais preparado para conseguir ganhar dinheiro na internet. E o que fazer para ganhar dinheiro? E o que fazer para vender? Para você vender, você precisa conseguir gerar tráfego para o seu link. Você precisa trazer pessoas para o seu link de afiliado. Como eu disse, todas as vezes que você se afilia a um produto, você recebe um código, um link único. O seu link vai ser diferente do meu, o meu link vai ser diferente do seu e o nosso link vai ser diferente de todas as outras pessoas. Então, o seu link é diferente de todo mundo. Não se preocupe quanto a isso. Então, você precisa divulgar esse link para as pessoas certas. Você precisa fazer com que as pessoas entrem no seu código, entrem no seu link de afiliado e, consequentemente, todas as vezes que as pessoas clicarem, todas as vezes que as pessoas entrarem e comprarem através do seu link, você vai ganhar uma comissão, você vai ganhar dinheiro. E eu separei aqui para você algumas formas que você consegue divulgar o seu link de afiliado. Aqui no grupos de Facebook, página do Facebook, Instagram de nicho, ele é muito comum. Tem muita gente que divulga dessa forma. Tem muito afiliado que trabalha com perfil de nicho e ganha muito dinheiro, que cria um perfil no Instagram e ganha dinheiro pra caramba. Mas você precisa entender todas as estratégias para que o seu perfil cresça e, consequentemente, você consiga vender. Através de página de Facebook, você também precisa atrair várias pessoas para sua página no Facebook e, consequentemente, você consiga vender. Através de grupos de Facebook, você consegue vender, mas está um pouco mais difícil para você vender no grupo de Facebook. Você consegue? Consegue, mas não é tão simples, não é tão fácil. Você precisa trabalhar, você precisa se esforçar para que você possa estar ganhando dinheiro na internet. Você precisa entender toda a estratégia, todo o contexto para que você consiga aplicar uma forma não tão comum através do TikTok. Você consegue ganhar dinheiro na internet, você consegue ganhar dinheiro através do TikTok. O TikTok é uma das formas muito boas, você consegue monetizar o TikTok de uma forma simples e prática com o mercado de afiliados. Você se afilia a um produto, você vai criar vídeos e vai divulgar o seu produto. Você vai colocar o seu link lá na bio do seu TikTok e todas as vezes que as pessoas assistirem o seu vídeo, todas as vezes que as pessoas consumirem o seu vídeo e clicarem lá na bio, automaticamente elas vão para a página de vendas e você pode estar vendendo e quando você vender, você vai ganhar uma comissão. Então essa é uma estratégia muito boa, tem até vídeo aqui no canal, depois você pesquisa, que eu ensino como você criar TikTok para você ganhar dinheiro através do TikTok. Mas o que todo mundo que ganha muito dinheiro faz é isso aqui, através de anúncios do Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads ou YouTube Ads. E também tem um canal no YouTube. Você não precisa aparecer, você pode estar criando um canal sem aparecer. Mas você pode estar fazendo um ou outro, mas eu indico você fazer os dois. Você divulgar, você fazer anúncios online. Deixa eu só mostrar aqui como são os anúncios online. Estou aqui no Facebook e aqui Verbo de Luz, patrocinado. Você está vendo aqui patrocinado. Isso aqui são pessoas que estão divulgando produtos para mim. Estão divulgando. Aqui do lado também patrocinado. Estude menos, aprenda mais rápido. Turno aqui. Tudo isso aqui são anúncios patrocinados. Então, quando você também entra no seu Instagram, você está assistindo os stories lá das pessoas, aí aparece um produto patrocinado, uma divulgação de alguma coisa, de uma loja, de uma lanchonete. Então as pessoas estão pagando o Facebook para mostrar o seu produto. E no Google também é da mesma forma. No YouTube, quando você entrou nesse vídeo, apareceu um anúncio. Então as pessoas pagam para mostrar um anúncio. Você precisa investir. É claro, você precisa tirar do seu bolso para você investir. Mas dessas formas aqui, através de grupo de Facebook, página de Facebook, Instagram de nicho e através do TikTok, você não precisa investir nada. Você só precisa investir o seu tempo e estudar e aplicar a estratégia que eu estou te mostrando aqui e tem uma sacada muito boa lá no final. Calma aí. No Facebook você consegue ganhar dinheiro de verdade, você consegue atrair as pessoas certas. Um exemplo, você pode estar divulgando para mulheres de 18 a 24 anos, você pode estar divulgando um curso de maquiagem para mulheres de 18 a 24 anos que moram em São Paulo. Ou você pode estar divulgando um curso de futebol para professores de educação física de 25 a 40 anos.
que moram em Maceió, aqui em Maceió. Então você consegue restringir, você consegue limitar mais ainda para que você gaste menos através dos anúncios online, através de vendas online que você vai fazer através do Facebook e através do Instagram também. E daí quando essas pessoas clicarem nos anúncios, quando as pessoas clicarem no seu link de afiliado e comprarem, você vai ganhar comissão, você vai ganhar dinheiro, que é um dos objetivos do tráfego pago, que é um dos objetivos de quem trabalha com marketing digital, é vender produtos na internet, é ganhar dinheiro na internet. Eu tenho um anúncio que roda aqui na América do Sul, não é aqui no Brasil, são em todos os outros países da América do Sul. E todas as vezes que as pessoas compram, eu ganho em dólar. Eu ganho dinheiro em dólar, eu ganho daqui de Maceió, eu ganho em dólar, eu vendo para fora do Brasil. Então, é uma das formas muito boas para você ganhar dinheiro, é através de anúncios online. Você precisa entender, você precisa aprender a estratégia. Por isso que eu indico muito que você aprenda tráfego pago. Se você quer divulgar, se você quer aprender a ganhar dinheiro de verdade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é um curso que vai te ensinar tudo, desde o zero até o avançado, para você aprender a montar o seu negócio online, você aprende tráfego pago também, criar YouTube, tudo isso. É o passo a passo completo para você viver de internet, para você montar o seu negócio e trabalhar com marketing digital. Mas como começar a ganhar dinheiro hoje? Se você está liso, foi como eu comecei. Eu não tinha R$1, eu não tinha nada, mas mesmo assim eu comecei, a minha primeira venda foi R$1 e pouco. A primeira venda foi uma vendinha bem simples, mas de lá para cá eu consegui vender e eu vendo todos os dias. Então como é que você faz para começar? Como é que faz para você ganhar dinheiro? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário e no primeiro link da descrição do vídeo, um curso gratuito de marketing digital. Ele vai ficar por tempo limitado. Eu não sei até quando ele vai ficar disponível, mas se você quer começar, quer aprender realmente a ganhar dinheiro, a trabalhar na internet, a ter o seu negócio online, você se inscreve lá nesse curso. Você vai receber o seu acesso através do e-mail. Então você vai colocar lá o seu e-mail e você vai receber esse conteúdo através do seu e-mail. Então você precisa entender que para ganhar dinheiro você precisa trabalhar. Para você trabalhar, você precisa entender como funciona o marketing digital. Então você precisa entender todas as estratégias de marketing digital para que você consiga ganhar dinheiro online, para que você consiga trabalhar aí na sua casa, para que você trabalhe utilizando apenas o seu celular, utilizando a internet. Eu vou te dar uma dica muito boa, uma dica de parceiro, uma dica de amigo mesmo. Se coloque no lugar do cliente. Se você está divulgando um produto no Facebook, vou usar o exemplo do Facebook, que é a primeira vez que você vai estar divulgando esse produto. Então, é um pouco mais difícil que a pessoa compre de primeira, compre por impulso. Então, você pode fazer o seguinte, você vai numa banquinha, você vai no comércio, você vai numa loja, vai no shopping e compra um chip. E lá nesse chip você vai gastar uns 10, 20 reais no máximo. Aqui é 10 conto um chip. Então, você compra esse chip e você vai instalar o WhatsApp Business. E daí você vai divulgar para as pessoas o seu WhatsApp. E todas as vezes que as pessoas quiserem saber mais do produto, elas vão conversar com você. Elas vão tirar dúvida com você. E daí você começa a explicar, a falar como perder peso, como emagrecer. Estou dando um exemplo de nicho de emagrecimento. Mas se você for para o nicho de educação, você vai explicar para os professores também como é o produto, você precisa entender o produto. Então, é uma forma muito boa para você ganhar dinheiro, é através do WhatsApp também. Você pode estar divulgando o seu número, divulgando o link do WhatsApp, para que as pessoas conversem com você e tirem as suas dúvidas. Mas se você não quer conversar, se você não quer ter contato nenhum, eu indico muito para que você faça o curso do Alex. Ele tem mais de 200 mil alunos ao redor do mundo. Ele fatura muita grana e ele ensina tudo, do zero ao avançado. Ele ensina todo o passo a passo. Ele pega realmente na sua mão e ele te mostra como ele faz para faturar muita grana. Então, se você quer realmente, mas só se você quiser mesmo, se você quiser ir para o nível superior, se você quer subir o degrau. Esse lance que eu falei para você do WhatsApp, eu indico muito para os meus amigos próximos que querem começar a trabalhar em casa, que querem começar a ganhar dinheiro. Então eu falo, bicho, compre um WhatsApp, comece a divulgar, divulga esse produto aqui, eu indico um produto para eles começarem a divulgar, mostro como eu faço para ele divulgar através do Facebook mesmo, mas ela não é escalável, você não consegue escalar, você não consegue ganhar muito dinheiro só nessa estratégia. Por isso que eu indico que você faça o curso. Mas se você quer começar, comece desse jeito, faça desse jeito que eu disse para você. E eu peço que você escolha realmente o nicho que você gosta. Peço que você se identifique com as coisas que você quer fazer, que você goste do que você está fazendo, porque assim fica, não é um trabalho, é um lazer. Porque imagina aí, você trabalhar todos os dias só de forma exaustiva, chata, então não é legal. Então, se você faz as coisas de forma
mais gostosa, mais leve, você consegue ficar mais feliz e, consequentemente, você consegue ganhar mais dinheiro. Então faça desse jeito, aplique realmente. Se você tiver qualquer dúvida, bicho, qualquer dúvida mesmo, não se hesite, deixa aqui nos comentários, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de qualquer outra pessoa e assim eu posso estar te respondendo e a outra pessoa também pode estar lendo e também tirando outra dúvida. Vamos nos ajudar, ajudar o próximo, ser mais companheiro para os outros, ser mais companheiro para o próximo mesmo. E como você chegou até aqui, se não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like muito massa aí e também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Eu vou deixar essa indicação e essa aqui, porque as duas também vão te ajudar pra caramba. Beleza? Valeu, valeu, um abraço e tchau.